como a gente vê, é importante para a saúde emocional, que é muito importante para o hipertenso. Os pais que já têm histórico de hipertensão na família e tal, devem cortar o sal também dos pequenos, assim, desde bebê? Como é que deve ser isso? Olha, a gente não recomenda o corte total do sal. Tanto que o sal, no Brasil, ele é iodado, que nós precisamos do iodo na nossa alimentação, tá certo? Devido ao bócio, né? Que é uma doença. Mas nós precisamos controlar essa quantidade de sal. A Organização Mundial da Saúde recomenda apenas em torno de 5 gramas de sal por dia. A gente lembrando que todos os alimentos já contêm sal. Então, a gente apenas inclui um pouquinho de sal na hora do preparo da alimentação e nós não colocamos o sal na mesa, que é a grande recomendação hoje. Então, assim, controlando o uso do sal à mesa, a gente pode controlar, sim, o sal das crianças. Para outras pessoas, o que tem que ser controlado é o glúten, né? Muita gente não conhece, mas a doença celíaca é cada vez mais comum, né? A intolerância a alguns tipos de alimento e o glúten é um deles. Nesses casos, não se pode comer pão, massas ou mesmo tomar cerveja, né? Um congresso nacional aqui em Fortaleza discutiu esse tema. Vamos ver. Viver Bem Unimed. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. A doença celíaca manifesta-se na infância, mas pode ser descoberta também na fase adulta, pois seus sintomas são diversos e pode confundir-se com outros distúrbios. Na infância, geralmente, ela tem uma característica com diarreia, baixo peso, né, e ausência de crescimento. Nos outros períodos, ciclos da vida, ela pode se manifestar com uma osteoporose, uma constipação severa também a essa manifestação, infertilidade. Então, tem uma manifestação muito extensa. Isso vai depender da sensibilidade individual de cada pessoa. Foi o que aconteceu com a empresária Ana Karina, que só depois de descobrir a doença nos filhos, soube que o problema celíaco já vinha da genética. Precisou passar a vida toda sofrendo com vários sintomas, tive um linfoma, mas nunca correlacionaram com a doença celíaca. Encontrei um anjo, uma médica, que olhou para o meu filho, viu os sintomas dele, vômitos e tudo, e ela foi e disse, vamos fazer um exame para ver se ele é celíaco. Aí eu, o que é isso? Aí ela falou assim, é uma intolerância ao glúten, é permanente, ela é crônica. Aí eu, nossa, nunca tinha ouvido falar o que era isso antes. A dieta é dura e para se adaptar o paciente tem de abrir mão de muita coisa e os cuidados têm de ser redobrados. Hoje eu te digo de coração que é mais fácil. Porque já sei da doença, já sei como lidar. Os meus filhos também já sabem que não podem comer nada fora de casa, não podem aceitar sequer uma bala que ofereçam a eles sem antes ler o rótulo, sem antes certificar se realmente tem o glúten ou não. Eu já sei que eu tenho que me policiar. Até o produto, o hidratante, eu tenho que olhar se não tem aveia, o produto do cabelo. Então, tudo isso é bem complicado. Mas a doença vem ganhando espaço de discussão e o 4º Congresso Nacional da Doença Celíaca é a prova disso. O evento, em parceria com a Unimed, reuniu profissionais da área, pacientes e especialistas no assunto para debater formas de tornar a vida do celíaco mais fácil. E no congresso, várias empresas internacionais especializadas em alimentos sem glúten apresentaram muitas dessas novidades. Desde de biscoitos que você pode comprar pronto, a massas especiais. Então tem várias coisas e hoje, inclusive, nós estamos trazendo da Holanda uma farinha de batata especial com a qual você pode fazer várias receitas. Então a indústria está sim se mexendo. Esse pão, por exemplo, ele tem uma tecnologia que permite que ele tenha quase 5 meses de validade de prateleira. Isso quer dizer que esse consumidor não precisa mais ter pão congelado. O cliente tem pão fresco, direto da prateleira para a sua mesa. A outra boa notícia é que, apesar da ausência de glúten, os produtos mantêm o sabor. Não muda o sabor, é crocante, é fofinho ao mesmo tempo e é saboroso. A Georgia estava me contando aqui que é ainda mais difícil para as crianças, né? Com certeza. Nas festinhas de aniversário, os doces, os bolos, os salgadinhos, a maioria deles tem a presença do glúten, por ter a presença da farinha de trigo. Então, a criança não sabe, não aceita por que não pode comer nas festinhas de aniversário alguns alimentos. Então, para a criança é bem difícil, né? Ela vai querer comer um pão, um biscoito,
né, alguns alimentos, o macarrão, e fica difícil para a criança. Tem algum exame que diagnostica essa intolerância? Existe um exame, ele é bem específico, né, para diagnosticar a doença celíaca. Então, assim, muitas vezes, até se chegar nesse exame, vão se fazendo outros testes, porque muitas vezes não se pensa diretamente na doença celíaca, né? Por isso é difícil o diagnóstico da doença celíaca. Acaba sendo eliminação, realmente. É, por eliminação, muitas vezes. Ok, Jorge, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente vai para o intervalo. A gente falou que a doença celíaca traz infertilidade, pois no próximo bloco a nossa conversa é sobre reprodução humana. A gente vai dar a dica que é a acupuntura para ajudar casais inférteis. É daqui a pouco. Estilo é poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. Chegou o Unimed Estilo, o plano top da Unimed Fortaleza, que oferece atendimento em hospitais de referência em todo o país, além de benefícios exclusivos, como resgate aéreo, seguro e assistência médica internacional opcionais. Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Estilo é poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. Chegou o Unimed Estilo, o plano top da Unimed Fortaleza, que oferece atendimento em hospitais de referência em todo o país, além de benefícios exclusivos, como resgate aéreo, seguro e assistência médica internacional opcionais. Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Uma arte milenar chinesa também pode ajudar os casais que sofrem com a infertilidade. Hoje, o doutor Evangelista Torquato vai falar pra gente sobre o uso da acupuntura no tratamento dos casais inférteis. Tudo bom, doutor Evangelista? Tudo bem, Marina. Doutor, assim, de que forma assim, pode ajudar a acupuntura? Como é que ela iria auxiliar uma pessoa que tem problema com infertilidade? Na verdade, antes de responder a tua pergunta, eu acho que a gente deveria pontuar aqui o crescente aumento da infertilidade no mundo todo, motivado por fatores ambientais, por mudança de estilo de vida. A mulher hoje quer parir depois dos 30, está mais obesa, o homem também está mais obeso, enfim. Uma série de fatores empurra muito esse casal para os tratamentos de reprodução assistida, dos quais a fertilização in vitro é o tratamento mais top, é o tratamento com mais eficiência. Muito bem, acontece que um país como o nosso, onde esse tratamento não tem nenhum tipo de ressarcimento, esses casais muitas vezes se veem obrigados a pagar muito dinheiro para fazer um tratamento dessa natureza. Esta pressão econômica determina uma busca por um resultado muito forte a partir de nós. Nessa busca, em 1999, o primeiro trabalho é publicado relacionando a acupuntura às melhoras no tratamento desses casais com dificuldade para engravidar. De 99 para cá, já se vão 7 meta-análises e agora em abril desse ano,
surge uma grande meta-análise, que eu vou discorrer um pouco aqui sobre ela, sobre os resultados dela, mostrando os efeitos positivos desta técnica que é milenar, tem mais de 3.000 anos, agregando-se agora ao mundo mais ocidental. Para tu ter uma ideia, hoje, em até 20% dos casais na Europa estão fazendo uso dessa técnica chamada alternativa. Não gosto muito um pouco desse nome, é uma técnica, é uma aliada, é uma adição na busca daquele resultado. Os mecanismos pelo qual a gente compreende seria o seguinte: a acupuntura divide um corpo nas coisas que eles chamam de meridianos, é por onde correm os nervos. E nesses meridianos estariam os pontos de acupuntura. O rim, na medicina tradicional chinesa, parece ser o órgão mais relacionado à fertilidade. É como se lá ficasse guardada a essência do indivíduo. Interessante. Né? Então, a ativação de pontos é para tonificar esse rim e também o baço. A medicina tradicional chinesa é diferente da medicina como nós pensamos. O fato é que a colocação de agulhas por onde está correndo o nervo determina correntes elétricas, que no caso específico do que você está perguntando, tais correntes elétricas vão até o nosso cérebro e lá no hipotálamo, uma região do cérebro, e também no sistema límbico, ele estimula a liberação de hormônios. Tais hormônios, conhecidos como FSH, vão até o ovário e esse FSH tenta aumentar a produção de óvulo. Esse é um dos primeiros mecanismos pelo qual a acupuntura pode ajudar tanto o homem como a mulher. No homem, aumentando o número de espermatozoides, e na mulher, aumentando o número de folículos. Existe algum caso que a paciente só com a acupuntura consegue um resultado ou não? Esse é um ponto importante, porque nós ainda estamos nos movendo em terreno ainda movediço. Observa que eu estou falando de 12 anos apenas. Muito recente. É muito pouco tempo para eu ter conclusões seguras. E ninguém aqui está para dizer o seguinte, porque a gente tem que ter muito cuidado com um casal com dificuldade para engravidar. Porque qualquer coisa vira uma febre sem uma base muito forte. Então, a gente não pode aqui dizer que a acupuntura pode levar sozinha à resolução do teu problema. Acredito na acupuntura como parte do tratamento, como um agregado forte ao tratamento. Acredito que o futuro e talvez o presente mais recente vai dizer isso. Como eu estava te falando, 7 meta-análises foram publicadas. Meta-análise é um trabalho mais robusto, que a gente tem que ler. É um trabalho onde ele congrega vários outros trabalhos bem feitos. Muitos trabalhos são muito mal feitos. Poucos trabalhos são bem feitos. Então, a meta-análise, ela congrega esses trabalhos bem feitos, imprime uma medição estatística e diz se aquilo tem fundamento ou não. Por exemplo, consenso no mundo. Se você teve um infarto, use AS infantil, aspirina, ácido acetil salicílico, depois do infarto, que você morrerá menos. Consenso. Isso é fruto de várias meta-análises observando esse fato. Muito bem. A última meta-análise, ela é agora de abril de 2012, e ela congregou um número expressivo de pessoas. Foram 5.800 pacientes testadas. E nesta meta-análise, há uma indicação positiva em relação ao aumento de pacientes grávidas e ao aumento de pacientes que conseguiram ter seus filhos quando submetidas à fertilização in vitro, elas também agregaram este tratamento vindo da China. Então, isso é um dado expressivo. Já é um dado que a gente pode dizer, agora acabaram-se as dúvidas? Não. A gente sabe que esta meta-análise recente, ela aponta no sentido, mas as outras 7 anteriores, 3 apontaram no sentido positivo da acupuntura e 4 não. Então, ainda não podemos colocar isso como uma verdade absoluta, procure agora as clínicas e vão lá que vai dar certo. Não, não se pode fazer, tem que se ter responsabilidade com esse casal. Esse casal é muito angustiado, esse casal é muito ansioso, esse casal precisa de compreensão, precisa de verdade científica, mas precisa que a verdade científica seja colocada de forma correta. E como é que vocês trabalham isso no caso do consultório, né? Vocês oferecem, mas assim, como é que vocês aliam isso? Quando é que é indicado? Eu venho observando e acompanhando esses trabalhos. E a partir do ano passado, a gente decidiu, juntamente com a nossa anestesista, a colocar
esse serviço para frente. Então, foi feito toda uma preparação desse profissional do ponto de vista de recursos técnicos para que ele pudesse ser capacitado, e hoje ele é capacitado pelas regras existentes para tal. E estamos também enviando esse profissional para a China e ir em loco, para exatamente ir lá, ver exatamente como é feito, mas já colocamos isso em prática. Até o final do ano passado, nós havíamos feito 13 casos, dos quais 9 foram positivos. É um número específico? Claro que é, mas é pequeno ainda. Olha que eu estou falando de 5.800. Então, a intenção nossa é, durante este ano e o outro, cada vez mais trazer a acupuntura para dentro do ambiente do consultório de infertilidade para ajudar esse casal. Essa é a intenção. O serviço já existe, mas precisamos incrementar cada vez mais, mas sempre de olho na verdade produzida pelas grandes meta-análises, para saber se aquela nossa conduta está correta, se ela está pautada em cima de uma base ética e científica, para não fazer apenas por fazer. É um ponto interessante, esse casal, a princípio, ele é sempre muito ansioso. Ele tem um excesso de adrenalina, isso é fato. Ansiedade. E a gente sabe que a adrenalina contrai o útero. Então, um outro mecanismo importante é, ao diminuir a ansiedade desse casal, a gente tem uma menor contratilidade uterina. E a gente sabe que quando a gente coloca embrião dentro do útero, se esse útero fica se contraindo, ele expulsa o embrião. Então, esse pode ser um outro mecanismo, reportando-se à sua pergunta inicial, pelo qual a acupuntura pode ser um agregado forte para mim. E está mais do que comprovado desse resultado de menos estresse, diminuir a ansiedade. Está completamente comprovado. Né? O que a gente precisa mais é cada vez estudar mais, cada vez ir atrás. Por isso a importância da gente mandar esse profissional lá para a China. Porque é lá onde reside, digamos, a sabedoria mais do que milenar, porque são mais de 3.000 anos. Então acho que isso vai ser muito importante para nós, muito importante para o grupo, muito importante na tentativa de ajudar cada vez mais esse casal. E como é que o casal, assim, recebe isso? Assim, ele fica, às vezes, resistente ou não? Realmente ele aceita aí? Não, o casal não fica resistente. Como eu te falei, esse é um casal muito ávido pelo seu filho. E tal avidez, tal vontade, torna ele muito suscetível a técnicas com base ética e científica, e a técnicas sem base ética e científica. Portanto, a gente, ao abordar esse casal, ele é sempre muito susceptível a querer fazer. Na verdade, é nós que temos